Chega mais, nação, vamos para as informações do Flamengo. O Flamengo que vai jogar agora, né, no domingo contra o Fluminense, e já tá rolando aí uma polêmica aí por parte da torcida tricolor. E também você vai acompanhar aí a possível saída do Cebolinha, cara, para um rival do Flamengo aí da Série A. Cebolinha que está com final de contrato aí com o Flamengo, né, já pode assinar o pré-contrato no meio do ano, e você vai acompanhar mais notícias aí sobre essa situação do Cebolinha. Então já chega mais, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aquele like, se inscreva no canal e vamos para as notícias do Mengão. O Pedro Henrique Torre tá com a gente. Ontem o Pedro deu a letra, hein? Falou que tinha a questão da logística toda do Flamengo e também por isso, Pedro, o clássico ficou para domingo. Eu achei melhor para os dois. Não sei se os dois de fato concordaram. Tudo bem, Bruno? Um grande abraço para você, um abraço para todos aí, Jailson, Donk, todo mundo ligado na gente no Sport Center. Pois é, ontem já tinha fortes sinais de que a logística seria complicada, né? O Flamengo teve problemas em toda essa questão, saía de Cusco para Arequipa, de Arequipa para o Brasil. Os jogadores acordaram 6 horas da manhã para viajar, então demorou bastante tempo. E aí, de fato, o Flamengo levou 11 horas no total para voltar do jogo de estreia na Libertadores. Conseguiu a vitória, mas de fato teve esse problema todo aí. Diante disso, solicitou à CBF o adiamento da partida em um dia. O Fluminense também fez a mesma solicitação, concordou, embora existam vários protestos dos torcedores tricolores, especialmente em redes sociais. Tudo foi feito, passou de amanhã, seria amanhã, 18h30, Maracanã, para domingo, 18 horas. Então o Flamengo ganhou um tempinho a mais para poder respirar e o Leonardo Jardim quebrar um pouquinho mais a cabeça. Como é que ele vai fazer para escalar essa equipe? Ainda não vai ter Pulgar nem Jorginho, Cebolinha também. E o Alexandro, pode ser que de repente tenha uma possibilidade de retorno, está em fase final de recuperação da lesão muscular. Mas fato é que o Flamengo precisa de reforço agora, Bruno Vicari, de fôlego, cilindros de oxigênio, não só por ter jogado na altitude contra o Cusco, mas também porque faltou tempo de descanso. Os jogadores chegariam ontem pela manhã e aí teriam o restante do dia de descanso, chegaram à noite e agora estão trabalhando direto aí, vão ter que compensar essa folga em algum dia para dar aquela descansada também mental, que é essencial no esporte de alto nível, Bruno. Aí o Flamengo só joga na quinta na Libertadores, então pelo menos tem um tempinho aí maior. O Fluminense não, já volta a campo na quarta. Obrigado, viu, Pedro? Qual é a novidade, hein, Bruno Andrade, que já está na nossa thumb? Bora aí, novidades made in André Hernan e Bruno Andrade, selo Fala Fonte. O Corinthians tem monitorado, e já não é de hoje, então podemos falar em interesse sim, mas vou muito mais na linha do monitoramento do Everton Cebolinha, que já era um nome muito bem visto com Dorival Júnior, ou seja, é o nome da estrutura, não vou falar que é o nome do Dorival, tampouco o nome do Fernando Diniz, mas é um nome muito bem avaliado pelo departamento de futebol, por questões táticas, por questões técnicas, por uma questão também de possível facilidade de negociação, e vou colocar depois aqui em cima da mesa 2 cenários, ou pelo menos os únicos 2 cenários possíveis para o Corinthians talvez avançar pela contratação do Everton Cebolinha, mas o ponto mais importante, fundamental, o Corinthians monitora com muita atenção o Everton Cebolinha, que hoje é reserva do Flamengo, não tem minutos como teve lá atrás no começo da temporada com o Felipe Luiz. O Cebolinha tem um contrato somente até dezembro desse ano, ou seja, a partir do meio do ano pode assinar um pré-contrato com quem bem entender. Informação nossa de 2-3 semanas, o Flamengo não vai procurar o Cebolinha para renovar o contrato, já está decidido, enquanto que com o Bruno Henrique, pensando claro no olhar ataque do Flamengo, enquanto o Flamengo quer a renovação do Bruno Henrique por pelo menos mais um ano e confia nessa renovação, o caminho é contrário em relação ao Cebolinha. O Flamengo, por vários motivos, também financeiros, por que não pretende, ou no caso não vai, já determinou essa situação, renovar o contrato do Cebolinha. O Cebolinha também já tem outros planos para a carreira, então esse é um ponto importante, no caso mais um ponto importante, esse monitoramento do Corinthians. E aí são 2 opções em cima da mesa: o Corinthians tentar no meio do ano um acordo com o Flamengo, e aí fica a informação importante, conversando ontem com pessoas do Flamengo, o Flamengo não vai facilitar a saída do Cebolinha no meio do ano, por mais que não tenha interesse na sua renovação.
especialmente pensando em mercado brasileiro, o Flamengo não vai facilitar. Eu não vou cravar aqui que não tem possibilidade de acordo, porque de repente pode surgir uma proposta interessante e faltando 6 meses de contrato, o Flamengo pode reavaliar essa situação, dependendo ali dos moldes de um eventual acordo, mas hoje na cabeça do Flamengo é não facilitar negociação no meio do ano. Então o Flamengo trabalha para ficar com o Cebolinha até o fim do ano. Se o Corinthians ou outro clube brasileiro ou clube de fora que seja não conseguir um acordo com o Flamengo para ter a chegada do Cebolinha já para o segundo semestre, aí fica a possibilidade então de assinar um pré-contrato, negociar direto com o jogador e tê-lo à disposição em janeiro de 2027. Tudo isso o Corinthians já estuda nos bastidores, não é a questão prioritária nesse momento, até porque o Corinthians tem outras dores de cabeça para poder resolver, mas sim, é um jogador que interessa, existe esse monitoramento e depois é tentar perceber ou entender qual a melhor estratégia para ter o Cebolinha. Que, para fechar aqui no meu combo de informações e passar por Hernan, se depender do staff do Cebolinha, a prioridade, ou pelo menos a preferência, é voltar ao mercado do estrangeiro. Enfim, não sei se Europa, se Oriente Médio, mas o staff do Cebolinha até vê com bons olhos o futebol de fora. Mas há também pessoas do próprio staff que olham e enxergam de forma positiva uma negociação interna. Uma coisa para mim é clara: se o Cebolinha chegar de fato até o meio do ano sem acordo com ninguém, não é só o Corinthians que vai para cima. Hoje a nossa informação envolve o Corinthians, mas tendo em vista a qualidade, jogador que pode assinar pré-contrato, não me surpreenderia de nos próximos meses a gente falar aqui de mais X, Y, Z clubes do Brasil interessados na contratação do Cebolinha, que para ele tá aberto, viu? Entre Europa, Médio Oriente, o futebol brasileiro, ele vai esperar a melhor proposta para decidir o futuro. Então é isso, né, nação? O Flamengo aí vai jogar contra o Fluminense, clássico pesado, né, cara? Clássico aí contra o Fluminense. O Flamengo aí ganhou mais um dia de descanso. Vai estar aí mais tranquilo para poder fazer esse jogo aí contra o Fluminense, que vai ser um jogo duríssimo. E eu quero muito aí que vocês deixem nos comentários qual vai ser o placar desse jogo. Deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber a opinião aí de todos vocês. Breve eu chego com mais notícias do Mengão. Fiquem todos com Deus, até a próxima, galera. Valeu!